Partiu, sextou. Show. Olha essa janela pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 11 pessoas. Beleza. Então, em termos de membros, estamos fechados aqui nos dois times, né? Vou daqui a pouco contabilizar isso aí. Porque o primeiro assunto a gente já pode começar a fazer, né? A trabalhar no projeto, certo? Quarta-feira, se por alguma eventualidade eu esquecer me cobrem, eu vou compartilhar a vocês o que a gente tem de documentação, de conhecimento do projeto do grupo de consumo, tá? Eu vou mostrar o material que temos, o template que a gente comprou, porque aí já dá para a gente iniciar o entendimento do que é que vai ser o projeto, beleza? É... E aí a gente entra na primeira parte, né, que é a gestão de projeto de software. É um tipo de tarefa que vai nos acompanhar durante todo o ciclo de vida, né? Lá naquele ciclo de vida, aquela conjunto de etapas ali, a gente tem permeando aí essas etapas a gestão sempre delas, tá? Bom, enfim, em termos de histórico, né, ao longo do tempo, na engenharia de software foi se dando mais importância à parte de gestão de projetos em si. Anteriormente, há um tempo atrás, o que se dava mais valor era muito a parte técnica da engenharia de software, arquitetura, desenvolvimento, tá, testes. De uns, deixa eu ver, de uns 20 anos, 25, 30 anos para cá, que começou a se dar bastante importância à tarefa de gestão de projetos. E a gente vê que a tarefa de um bom gestor, de um bom líder, a pessoa que vai estar lá fazendo o controle do projeto em diversos aspectos, é fundamental. Né? Às vezes tem a equipe que parece um barco sem direção no meio do mar. Né? Para caracterizar isso, tem um artigo que já está até antigo, 2021, mas ele fala um pouco sobre problemas que levaram ao insucesso de projetos de desenvolvimento de software. Se você parar para observar, essa é a fatia de projetos que tem sucesso, 26%. Tem projetos que saem mais caros e muito mais caros, né? Está falando do custo médio aí acima do orçamento, quase o dobro. Fora do prazo, mais que o dobro. Não atende às expectativas do cliente. O cliente esperava entregar um conjunto de funcionalidades, só atendeu quase metade, um pouco mais da metade. Né? Sem considerar o que é mais crítico, que desses 74%, 28% foram projetos abortados. Tá? Então é de um grupo de consultoria que eles fizeram esse estudo e veem o quanto de problema projetos mal geridos podem nos trazer. Né? Aí você vai ver qual a porcentagem de projetos bem-sucedidos. Um projeto com orçamento até 750k, beleza. Aparentemente uma boa taxa. Um projeto. Oi. Porra, velho, eu tava compartilhando. Pelo menos quem.
A gravação do vídeo vai estar lá. Ah, carniça. Eu tô falando aqui de boa. Agora foi? O que eu tava mostrando era esse gráfico aqui, ó. 26% dos projetos ok. Acima do budget, quase o dobro. Acima do budget, quase o dobro do orçamento previsto. Fora do prazo, mais que o dobro do tempo gasto. Quando atende ao escopo, né, do projeto, não chega um pouco mais da metade e 28% abortados, né? Aí você pega esse slide aqui. Orçamento de projeto com a porcentagem dos que foram bem-sucedidos. Um pouco mais da metade até 750 mil dólares, né? Porque essa consultoria fez do mesmo trabalho aí. O que é gritante é esse aqui, ó. Quando um projeto é orçado acima de 10 milhões, para essa empresa de consultoria, ou o projeto erra no orçamento, ou erra no prazo, ou erra no escopo. Então, um desses três aí gera problema, né? 0%. A gente pode também associar esse valor do projeto à complexidade, né, do projeto em si, por que não? Então, projetos mais complexos, há dificuldade de manter ele harmônico dentro do prazo, o escopo mantido, com qualidade, o custo controlado, é uma dificuldade muito grande. Né? Então, assim, beleza. Mas em termos gerais, em termos de gestão, o que é que o gestor olha para um projeto que tem sucesso ou não? Né? Aí, primeiro, obviamente, dentro do prazo, né? O custo é aquilo que foi acordado, o cliente aceita, né? É um projeto que vai ser utilizado como referência para outros projetos. Ou nos dias de hoje, cada vez mais, isso está mais crítico. O atendimento a mudanças de escopo foi bem acomodado. O cliente no meio do projeto fala, não, eu não quero mais isso, eu quero aquilo. Aí você negocia com o cliente, faz a troca, substituição. Isso tudo é gestão. Por exemplo, esse negócio de mudança estressa demais a equipe técnica. Porra, vai mudar de novo, a gente estava fazendo esse negócio, agora vai mudar a prioridade. Mas isso é uma tarefa que os times de desenvolvimento, os gestores de projetos estão recebendo todo dia. A demanda, o software fica mudando o tempo todo. Né? E aí, por exemplo, quando você tem um controle das regras, das políticas, do ambiente externo a você, você deixa o time trabalhar além desse entorno da organização. Por exemplo, porra, imagine você fazer um time trabalhar com essas ondas de layoffs, de demissões em massa das empresas agora de tecnologia, né? Pô, como é que você está com um time lá dentro de uma empresa dessas e vai fazer com que a galera trabalhe e produza tranquilamente? Isso é bem preocupante, né? Então, assim, quando você é um gestor, trabalha na gestão do projeto que controla bem isso, né? É um projeto que tem sucesso, sim, né? E aspectos culturais, de maneira geral, não atrapalham. Eu não falo de cultura de países diferentes, não. Pessoas têm aprendizados, vivências diferentes e isso interfere bastante também. Pessoas fazer a gestão delas, né, é uma questão complicada. Então, assim, na cabeça de gerente, eu gostaria assim que vocês não se coloquem no lugar de uma pessoa técnica que vai ter um gerente para você, mas que vocês também se coloquem no lugar dele, desse tipo de papel, e ao longo do projeto vocês também vão fazer isso. O que é um projeto de sucesso? O gerente vai manter controlados prazo, custo e qualidade do projeto. Tá? E assim, um projeto fica feliz quando você tem esses 4 itens bem controlados. Primeiro, tempo. Você está entregando as coisas no tempo certo. O controle de custos, o custo do projeto está controlado também. O escopo, você consegue fazer a gestão das mudanças direitinho, o cliente quer mudar.
Você negocia com ele direito, ó, eu vou colocar essa mudança, mas a gente vai tirar isso daqui, ou a gente vai aumentar um pouco o prazo e tal. Esse controle do escopo também é importante. E obviamente, né, a qualidade do produto entregue também é um aspecto para ser levado em consideração, é um objetivo da gestão de projetos para manter esses esses atores bem alinhados. Tá? Na vida do gestor de projeto, tem um monte de gente que quer dar pitaco. Então, assim, o cliente está botando pressão, tem o chefe lá, o dono da empresa, botando pressão para entregar determinada função, pensando no faturamento. Quando a empresa tem um financiador, patrocinador externo, que é quem paga pelo projeto, também existe a pressão para que esse retorno venha o mais rápido possível. Você tem outras pessoas da organização também colocando pressão. O próprio time que está lá é um fator de estresse também. Então, assim, a tarefa do gestor de projetos, hoje em dia nos times mais modernos das empresas, hoje não está chamando mais de gestor, não. Chama de coordenador. Em alguns lugares chama de manager mesmo, mas aí bota em inglês pra galera que quer ser cool, né? Quer ser. Hoje o politicamente correto é que gerente é uma coisa muito opressora, sei lá, digamos assim. Mas a ideia é que o gerente de projetos ele consiga fazer o controle das expectativas de todo mundo para fazer o projeto rodar. É, é um tipo de função que paga bem, mas a pessoa tem que ter um controle emocional muito forte porque a pressão em cima dela é grande. Quando você vai para os livros do que é gestão de projetos, né? Você tira do PMBOK, por exemplo, gestão de projetos é conjunto de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de alcançar os objetivos, qualidade, custo, aqueles itens que a gente mencionou anteriormente, qualidade, escopo, né? Esses quatro. E você vê que é muito parecido com o conceito de engenharia de software, né? É técnica, é conhecimento e tal. Tem itens que são similares, né? E tem um livro da área de gestão de projetos que, do mesmo jeito tem o Sueboc, que ele descreve todas as áreas da engenharia de software, o PMBOK ele descreve o que é que o gestor poderia olhar. Ele vai ter todas as áreas da gestão de projetos. Nem sempre, assim como na engenharia de software, a gente não precisa aplicar todas, aqui também o gestor não necessariamente ele organiza em termos de ferramentas, conhecimentos, técnicas, todas as áreas do Sueboc. Aqui nesse slide eu vou destacar o que é que um gestor mais olha ao longo do projeto. Tá? E aí, assim, só lembrando alguns aspectos antes de mostrar essas atividades da gestão, né? Em relação ao ciclo de vida, como é que um projeto ele é executado ao longo do tempo? Né? A característica mais comum é a seguinte: no início você tem um custo e time pequeno. O time ele é mais poucas pessoas, mas aí ele vai aumentando ao longo do tempo para você fazer as entregas e depois ele volta a reduzir um pouco. Essa é a realidade dos projetos. Quando você tem uma empresa que tem vários projetos rodando, você vai fazendo as diferentes realocações dessas pessoas nos diferentes times, né? Nos diferentes squads lá. E então a gente tem sempre essas características. Início de time é uma montagem pequena, vai aumentando, reduz. E principalmente no início as pessoas que estão no entorno interessadas no projeto começam a dar bastante pitaco, influência. E assim, numa visão de gestão, se a gente for separar assim fases do projeto, a gente vai ter um primeiro momento aqui do tempo que você vai tentar entender basicamente o que é o projeto, né? É mais um ponto de interrogação. Nessa fase aqui é uma fase que o gerente ele vai operar bastante, certo? Que ele vai planejar a execução do projeto. Obviamente que essas curvas aqui, né, elas vão mostrando a intensidade de cada grande atividade ao longo da execução. Aí depois que você faz um planejamento legal do projeto, você já começa a implementar, né?
Você tem a fase de desenvolvimento do projeto. E aí você tem a fase de finalização, que basicamente depois daqui, né? Aqui eu estou falando de projeto, tá, gente? Então, quando você fala de projeto, a gente não tem as duas fases a parte de engenharia de software. A gente tem a parte de desenvolvimento e a gente tem a parte de manutenção, que é o pós-desenvolvimento, né? Quando a gente termina a tarefa e vai ter que fazer melhoria, correção. Quando a gente fala em projeto, a gente está falando aqui, tá? O gestor de projeto ele vai atuar principalmente aqui. Obviamente que o gestor ele também, depois que o projeto acaba, ele também vai ter que controlar a manutenção e tal, mas é uma parte de gestão um pouco mais simples, né? Você está atuando em demandas bem localizadas e específicas lá. E aqui é uma outra visão também do mesmo gráfico. Então, assim, fase inicial, em termos de custo de pessoal, né? A gente tem uma equipe que começa, uma equipe menor. Essa equipe vai entender o que é que vai ser feito no projeto. Depois ela vai começar a implementar, que é essa fase de intermediária aqui. E vai chegar uma hora que o projeto vai estabilizar no final as entregas realizadas. A equipe parte para outro projeto. Enfim, depende muito do cenário, tá? Se você olhar no Swebok, tirando essa teoria toda, se você olhar no Swebok, o que é que o gestor de projeto faz? São essas atividades aí. É interessante destacar como as essenciais mesmo, essas três: escopo, tempo e custo. Desejáveis, essas são interessantes. Recursos humanos, o gestor sempre precisa cuidar disso, né? E as outras são acessórias aí ao processo, tá? Por isso que eu vou focar bastante nessas três primeiras tarefas aí, beleza? Bom, essas imagens vocês vão encontrar no PMBOK. É como se fosse um resumo do ciclo de vida dessas atividades aí do projeto, tá? Mas vamos olhar para gerenciamento de escopo. O que é o escopo de um projeto? E aí, todos vocês aqui estão em análise, né? Então a gente lembra aqui da imagem. A gente tem aquela imagenzinha lá do domínio, né, da aplicação. E a gente tem a descoberta do problema. O escopo nada mais é do que exatamente a mesma coisa que a gente discute no problema lá em análise de sistemas. A gente chama do escopo do projeto. Então, dificilmente vocês vão pegar um gestor para ficar para mencionar o escopo do projeto como um problema. Então, quando um gestor, um coordenador chegar e falar, não, isso aí está fora do escopo do projeto. O escopo é justamente qual é o problema que será resolvido dentro do projeto, tá? Então, nesse caso aqui, essa parte de escopo, o gestor ele vai ter um planejamento do escopo, definição, verificação, né? Essas são as fases iniciais, ó, essas quatro aqui. Qual é o documento que ajuda o cara a entender isso melhor? É uma especificação de requisitos, que a gente vai ver mais para frente, né? Um documento de requisitos, uma documentação de histórias de usuário, um modelo lá de análise de sistemas, que a gente chama de diagrama de caso de uso, que vai ajudar a gente a entender direitinho, né? Então, documentos da engenharia de software ajudam o gestor a definir o escopo da aplicação. Olha, o que o projeto da gente vai fazer é isso, né? Então, o processo de montagem do escopo do projeto é junto com o time e vai detalhando tudo bonitinho. Esse negócio de scope change control, controle de mudança, é o seguinte. Você especificou lá as histórias de usuário, você criou um diagrama de caso de uso e disse que o seu sistema é exatamente o que está aqui, né? No problema a ser definido. Só que o cliente chegou e veio e falou, olha, eu quero acrescentar uma funcionalidadezinha, né? A mudança, o controle dessa mudança de escopo para o gestor é justamente, primeiro, o gestor vai entender o que é essa mudança que vai ser acrescentada no projeto, o impacto disso no cronograma, no tempo, no custo, e
negociar com quem demandou. Fala, olha, o que é que você quer? Eu tenho como absorver essa demanda, mas isso vai custar mais tanto tempo, consequentemente tanto em custo. Ou então, a gente pode despriorizar uma partezinha aqui do sistema e incluir essa daqui. Essa daqui tinha mais baixa prioridade, o que é que você acha? Então, o controle de mudança de escopo é justamente esse balé aí que o gestor vai ter que fazer ao longo do projeto. Tá? Não é muito incomum, por exemplo, a gente ao longo do detalhamento do projeto, das iterações lá da engenharia de software, a gente vai pegando um módulo, um componente, um incremento novo para desenvolver, a gente, poxa, isso aqui a gente pode, com o entendimento de determinado incremento, a gente já abre novas funcionalidades para outros incrementos. Poxa, isso aqui a gente pode acrescentar tal coisa lá porque vai ser necessário. Então essas mudanças de escopo são muito comuns. Tá? Essa daqui, a gente vai utilizar uma ferramenta para... Bom, aqui a ferramenta que a gente utiliza, basicamente, a gente vai ver nas próximas atividades da engenharia de software. A melhor forma de entender o escopo é especificando ele. Então isso a gente vai ter a parte de requisitos aí, a gente vai verificar direitinho qual é o tamanho do software. A gente só vai saber disso especificando, detalhando, né? A daqui é o de gerenciamento do tempo. Talvez essa seja a atividade onde o gestor ele é o principal ator dentro do processo. O gerenciamento de tempo é, uma vez que você sabe qual é o escopo da aplicação, você vai definir as atividades de desenvolvimento, sequenciar essas atividades, estimar a duração delas e aí montar uma agenda de desenvolvimento. Né? Depois o que você vai fazer basicamente é controlar esse. Basicamente o que sai daqui é o cronograma. Né? Cronograma. Oi. Pode falar. Nesse caso, o gestor sabe o que ele vai fazer? Alinhar a expectativa, porque esse cenário, Josué, é muito comum, mas ele é um cenário irreal. Tá? Não dá para na maioria dos casos, não dá para acrescentar uma demanda e tratar o cronograma do projeto como se ele fosse o mesmo. Alguma coisa vai ser impactada aí, certo? Ainda mais se a demanda solicitada for complexa. Então o que é que o gestor vai fazer? Obviamente ele vai absorver, essa demanda que a gente tem que fazer, beleza. Eu vou trazer, ele vai entender o que é essa demanda, e aí tem a parte de controle de escopo, né? Ele vai definir, detalhar tudo bonitinho nessa demanda, vai levar para o time, vai fazer essa parte de gestão de tempo, vai gerenciar, ou vai estimar o quanto vai durar, etc. E vai atualizar o cronograma do projeto com essa atividade. E ele vai trazer para o demandante e falar, olha, para incluir essa demanda, a gente vai ter que empurrar o projeto tanto tempo. Aumentou o tempo. Aí eu falo, não quero, eu quero que entregue agora. Bom, eu posso contratar uma outra pessoa para fazer essa atividade, só que contratar essa pessoa tem a curva de aprendizado dela, dentro da empresa, dentro do projeto, e aí ela vai começar a fazer tal. Eu ainda vou ter uma perdazinha de tempo, mas eu consigo fazer, reduzir tanto de tempo com isso. Aumentou o quê? O custo. Vai querer contratar aquela pessoa. Então, assim, se o demandante não entende isso, não tem por que ele tá.
ele vai viver em Nárnia, porque aí ele não. Aí a tarefa do gestor é fazer com que o cara entenda isso, né? Então, por isso que as ferramentas aqui elas vão dar ao gestor as evidências para passar para o cara. Fala, olha, isso tem impacto no cronograma, não dá para colocar isso agora. Você está disposto, por exemplo, não quero mudar o custo do meu time, beleza? Você está disposto a colocar outras tarefas lá para frente para começar, para priorizar essa? A gente faz. E eu digo para você, Josué, na prática, quando os donos, os demandantes e tal, são pessoas experientes de mercado, eles entendem. Quem conhece a vivência do dia a dia da engenharia de software e tal, ele sabe. Não é software, é projeto. Mas eu destaco de software porque eu nunca vi um projeto para mudar tanto quanto o de engenharia de software. Né? Casa ninguém muda assim o tempo todo. Não gostei desse piso não. Troca tudo e bota outro. Ninguém vai fazer essa loucura. Né? Mas em software a galera acaba fazendo. Não quero mais isso não, quero aquilo. Então, a galera que trabalha nesse ramo, que demanda pra gente desse ramo, a galera começa a entender. Não, eu sei. Aí já começa a ficar batizada, né? Eu sei que eu sei que eu tô pedindo isso aqui com prioridade, eu sei que vai atrasar lá e tal, mas pode fazer isso aqui. Com o tempo a galera acaba. Então o gestor tem que alinhar essas expectativas. É jogo de cintura mesmo. Tá? A ferramenta que a gente vai utilizar aqui, a gente vai utilizar uma ferramenta de diagramazinho, de Gantt. A gente vai fazer uma práticazinha de gestão de tempo aqui. Assim que terminar, eu vou só seguir com os outros aqui, a gente faz uma práticazinha, beleza? Aqui é um exemplo do diagrama de Gantt, né? Quais são as atividades? Vou voltar para cá. Quais são as atividades? Definir as atividades, sequenciar e estimar o tempo. Beleza, vamos ver aqui. Definição das atividades. Elas estão aqui. As atividades estão definidas. Sequenciar as atividades é o que? Essa atividade vem primeiro. A setinha aqui está me indicando que essa atividade vem em segundo. Só depois que eu terminar essa setinha vai me indicar que essa está em terceiro. Então, estou sequenciando as minhas atividades aqui. Isso significa dizer que eu não posso começar o design da base de dados, obviamente, sem discutir com os stakeholders. Natural isso, né? E aliado a isso, o diagrama de Gantt também mostra o tempo de execução. 1, 2, 3, 4 dias. Essa tarefa daqui, que eu acabei de destacar, né? Então, o que a gente vai montar numa ferramentazinha aqui que a gente vai pegar é um diagrama de Gantt desse. Vamos pegar fazer uma gestão de qualquer coisa aí e a gente vai montar um diagramazinho desse, tá? Oi. Assim, para início de discussão aqui, esses cronogramas são estimativas. Estimativas são sempre um chute, mas um chute com fundamento, certo? O que é que acontece? Geralmente, por isso que assim, o risco das coisas ele está envolvido nos projetos que a gente nem vê. Vamos supor que você é um gestor de projetos, você não tem muita experiência no projeto que foi contratado, seu time também não. Numa tarefa dessas de estimativas, o risco de a galera estimar as atividades errôneas, muito distantes do que seria o real, é muito alto. O risco disso acontecer é muito alto. Então, o que é que vai acabar acontecendo? O seu cronograma vai falir.
O que é que acontece na prática também? Quando você tem um gestor experiente, um membro do time mais experiente, o cara já trabalhou em vários desenvolvimentos de vários projetos e tal. O cara ele tem mais ou menos um caminho de como é que vai fazer. Por mais que ele não entenda da regra de negócio, mas perceba uma coisa, a gente só vai entrar na estimativa das coisas quando a gente souber necessariamente aquilo que vai ser desenvolvido, né? Aí o cara ele já tem um discernimento maior do que é que precisa ser feito para as atividades que estão sendo colocadas. Mas ainda assim, perdão, continuará sendo uma estimativa, um palpite educado que a gente vai fazendo, tá? Então, assim, o cronograma de um projeto ele é feito para dar uma ideia de tempo. Em engenharia de software, ninguém cobra um dia exato para que cada coisa seja entregue. Ou se cobra isso, como é que geralmente os gestores de projeto eles fazem um cronograma desses? Tá? Eles pegam as estimativas dos desenvolvedores, eles vão lá, diz o tempo de cada tarefa, tal, beleza, e eles aplicam uma gordura, né? O termo que eu conheço mais é informal mesmo assim, é uma gordura. É uma gordura de quê? De tempo. Se o desenvolvedor que ele vai fazer em 2, 3 dias, você vai aplicar, por exemplo, 15% de tempo de gordura aqui em cada tarefa dessas para dar uma estimativa final para o cliente ou para quem está demandando, certo? Então a estimativa real do desenvolvedor, o gestor nunca vai passar para o cliente. Ele sempre vai passar com a gordura acrescentada. E essa gordura, o máximo que eu já vi, é quando o gestor ele não está muito confiante com o time e com o projeto, ele aplica uma gordura de 30%. Mas aí você sempre vai crescer um pouquinho a estimativa das tarefas. Tá? Então, é dessa forma que você pode dizer, olha, daqui a 6 meses eu entrego o seu projeto. E nessa gordura que você vai controlar. Poxa, na primeira tarefa a galera já estourou o tempo previsto até com gordura. Então, vai ter que dar um gás para na próxima você compensar. Então, com essa gordura você acaba tendo margem, o gestor ele tem margem de trabalho para poder fazer com que o time ele consiga chegar lá no final com as tarefas dentro dos prazos definidos, entendeu? Agora, se o time é muito inexperiente e acha que tudo é fácil e bota tudo com prazo, o cara botou gordura de 30%, não adianta de nada. A galera vai estourar tudo e aí acabou, o projeto foi para o espaço, né? Então, assim, mas esse é um artifício que na prática é bastante utilizado aí para você chegar num prazo que você definiu, né? Então você estima, bota a gordura. Gordura é imprevisto, né? Ah, o desenvolvedor subestimou a tarefa. Ah, fulano teve um acidente, quebrou o braço. Pegou o Covid, não sei o que. Então, isso aí sempre acaba impactando dentro do projeto. Mas ainda assim eu digo para você, da minha vivência, mais uma vez, os demandantes que trabalham com software há mais tempo, eles sabem que esses prazos eles não são não podem ser tão rígidos assim. A gente tem que prezar por outras coisas também e definir lá na frente se o produto vai ser liberado ou não, qualidade, essas coisas, tá? De maneira nenhuma. Não, não. A tarefa do gestor é ele ser o esperto o suficiente para não ser enganado numa estimativa por um desenvolvedor. Ponto. Assim, por isso que na prática, deixa eu vir para cá. Deixa eu tirar aqui o Teams. Por isso que na prática acontece, assim, os melhores gestores que eu tive
foram pessoas que foram desenvolvedores um dia. Eles sabem como é a tarefa do dia a dia de desenvolvimento. Mas isso não, nem sempre é o real, tá? Então, assim, tem gente que nunca codificou uma linha, mas é gestor de projetos. Eu posso estar sendo preconceituoso, mas para mim, para um desenvolvedor enganar ele, é daqui para ali. Ele diz, não, isso aqui é complicado, não sei o que, tá. Engana o cara. Ah, isso, tipo assim, um negócio que era para durar um dia, dura 3. Aí o cara faz o primeiro dia e fica lá, coçando o saco. Pô, desculpa aí. Tem menina na disciplina. Esse semestre tem que me controlar mais com alguns palavrões aí, em respeito. Mas rola muito disso, entendeu? Então, assim, na prática, Josué, geralmente os gestores, eles, no mínimo, eles já não codificam há muito tempo. Quando a galera vai para essa área de gestão, outras coisas preocupam, né? Não é saber tecnicamente. Por isso que todo projeto, assim, quando a empresa é maior, o projeto ele vai ter um coordenador e um tech leader, né? Um líder técnico. Um anda abraçado com o outro. O coordenador é o gestor de projetos, né? Que eu estou falando que o nome agora, os nomes estão mudando, né? Mas o coordenador é o gestor de projetos. Ele vai cuidar o quê? Do tempo, do escopo, da contratação de pessoas, essas coisas. O que a gente está discutindo aqui agora. O líder técnico ele é o braço técnico do gestor. Cara, olha aqui esse cronograma para mim. Vê se faz sentido essa estimativa que a gente está colocando. Ah, eu vou incluir essa tarefa. Tu acha que vai ser quanto tempo aqui e tal? Então o líder técnico ele vai dar esse apoio. Falar, ó, cara, isso aqui não é tão simples assim não. Vai ter que precisar fazer tal coisa, tal coisa. Então ele vai ajudar o cara tecnicamente aí no time, tá? Geralmente na prática rola assim. Nunca assumi papel de gestor, né? Mas já tive do lado do líder técnico, por exemplo. E aí eu dava auxílio nessa perspectiva. Ajudar nas estimativas. Essa estimativa inicial geralmente faz o time pequeno faz o gestor e o líder técnico. Entende o que é o projeto e vai estimar, vai colocar no cronograma. Né? Cuida das estimativas, resolve os problemas. Então, quando dá um pepino numa tarefa que atrasou demais, o líder técnico vai ter que ir lá ajudar o desenvolvedor para fazer com que o negócio saia do outro lado, que a tarefa termine. Então, tem essas coisas aí que acontecem. Tá? Aqui é um exemplo de outra ferramenta, certo? Essa ferramenta é o Microsoft Project. É uma das ferramentas que os gestores gostam bastante de utilizar. Ela não é bonitinha para apresentar como Gantt, mas ela tem as mesmas noções. Percebam. Aqui tem uma atividade que é chamada aqui é uma atividade predecessor 18, né? O que é que significa isso? Significa que essa atividade daqui ela vai vir depois da 18, ou seja, a predecessora dessa atividade é a 18. Não está aqui explícita, mas ela está no project em algum lugar. Estimativa de tempo, né? Aqui é traduzida a duração da atividade para horas de trabalho, né? Porque aí o pessoal configura geralmente, quantos dias da semana o desenvolvedor vai trabalhar? Segunda a sexta, né? Então é 40 horas e tal. Aí ele consegue dar a quantidade tanto em horas trabalhadas quanto em dias, né? Porque o desenvolvedor ele gosta de dar estimativa em horas. E aí o gestor vai traduzir isso para os dias, né? Aqui é o início e fim da tarefa, né? Então basicamente tem a mesma noção. Oi. Aí é o acompanhamento do gestor. Eu digo para você que eu digo para você que na prática ele vai acompanhando no dia a dia, né? Mas na prática a galera não atualiza isso muito não, só atualiza quando tá pronta mesmo, 100%, entendeu? A não ser quando ele tem que apresentar algum relatório de gestão para alguém, aí ele vai atualizar item por item aí para apresentar. Mas geralmente só quando tá 100%. Porque o que é legal nesses Gantt, essas coisas? Vamos agora entender o benefício, né? Vamos supor que você está nessa tarefa aqui no projeto, né? Tá com o time nessa fase aqui do projeto, né? Nessas tarefas aqui de cima. O cara vai, ele quer
e incluir uma tarefa depois aqui, tá? Um quadradinho aqui e baixar. Esse quadradinho duraria esse tempo aqui, 1, 2, 3, 4 dias. Obviamente, todo esse conjunto de tarefas aqui, ele vai ter que empurrar para ficar depois desse quadradinho. Então, todo o cronograma do projeto vai atrasar 3 dias. Esse é o legal do Gantt, né? Só com o esquema de predecessores, tal, da sequência de atividades, etc., você consegue ter esse mapeamento. Aqui no Project também é a mesma coisa. Se você mudar os predecessores e tal, o Project ele atualiza aqui em cascata todas as outras atividades. E aí você tem uma noção do quanto o projeto vai atrasar. Tá? Beleza? Em termos de custos, aí é uma coisa que a gente aqui, não sei se a gente vai ter como praticar na disciplina, mas o que é que consiste o planejamento de custos? É, basicamente, a partir do cronograma de projeto que você vai definir o time, quantas pessoas eu preciso ter, eu posso paralelizar algumas tarefas, então posso ter mais desenvolvedores trabalhando em paralelo, né? Eu monto meu time a partir disso, eu procuro com o líder técnico saber se precisa de licença de ferramenta, essas coisas. Eu vou ter esse custo também. Eu vou procurar saber se precisa alugar sala, espaço de trabalho, máquina, essas coisas. Tudo isso é custo, né? Às vezes o gestor ele pode apenas se dar o trabalho de dizer, olha, o custo em termos de ferramentas que meu time usa são pagas e o custo de infraestrutura para deploy essas coisas e o custo de desenvolvedores. Pronto, beleza. Às vezes é mais, às vezes é sala, é a zorra toda. Então, a gestão de custos ela é maior ainda. Então, tem um planejamento, você vai ter a estimativa de custo do projeto e vai montar um orçamento, né? Ah, esse projeto custa tanto, né? Quando você faz um projeto executivo para ser aprovado, geralmente a cerimônia é essa. Você entende o escopo do projeto. Com esse escopo, você vai estimar um determinado tempo. Com o tempo, você vai definir os recursos que você precisa, tanto recursos humanos quanto recursos de infra, essas coisas. E aí você chega no orçamento. Ah, como é que eu estimo o meu projeto? Esse é o caminho. Entende o que é, estima e aplica o custo em cima. O que é que você vai ter de custo? Você vai encontrar um orçamento para isso. Tá? Ah, o projeto vai durar 6 meses, que eu vi aqui no cronograma. Eu tenho 3 desenvolvedores, vai trabalhar esses 6 meses todos. Pronto. 3 desenvolvedores, recebendo tantos mil, por 6 meses dá tanto. Meu orçamento é esse. Assumindo que é só desenvolvimento. Tá? Então, a cerimônia aí para uma gestão um pouco mais organizada é essa. Riscos é legal a gente fazer gestão. O que é que o gestor faz, por exemplo? Vamos supor que você. Exemplos de riscos, né? Eu vou dar um risco, um exemplo de um risco mais fácil da gente entender qual é o efeito disso. Por exemplo, vamos supor que você está na equipe de desenvolvimento, aí para você tem aqui Vitória faz parte da equipe de desenvolvimento. Aí Vitória engravidou, né? Desculpa aí, Vitória, só um exemplo e tal, mas Vitória engravidou. Ela está com 2 meses já de gestação. O projeto vai durar 1 ano, né? 1 hora, e vamos supor que Vitória é líder técnica do projeto. 1 hora vai chegar o parto de Vitória. Ela vai ter a licença maternidade dela. Isso é um risco para o projeto. Por quê? Você perde o desenvolvedor, né? Você perde, no caso, a líder técnica do time, e você vai perder, obviamente, a produtividade que você tinha. E aí, o que é que você vai fazer? Né? Então, por exemplo, qual seria o risco nesse caso? O risco pro projeto, tá, gente? Não quer dizer que é um risco para... Enfim, o risco pro projeto é eu vou ficar sem a minha líder técnica por um tempo. Vamos supor, por 1 mês. Tá? Esse é o risco. O que é que eu vou fazer com isso? Então, assim, esse exemplo que eu dei é a identificação de um risco. Quer ver a identificação de outros riscos? Eu tenho
Meu time é formado por 70% de desenvolvedor júnior, né? Ou seja, desenvolvedor com pouca experiência. Eu vou anotar isso como risco para o meu projeto. Por quê? É interessante a gente analisar o risco, porque a gente vai fazer uma análise qualitativa desse risco, se é um risco muito alto, se é um risco baixo, e a gente tem que traçar um plano caso isso aconteça, né? No exemplo aí que eu dei da gestação, é fato que isso vai acontecer, não chega nem a, não precisa nem identificar como risco, isso é um fato, isso vai acontecer lá para frente. Mas a ideia da gestão de risco é você identificar eles para você traçar o que a gente fala de planejamento da resposta, né? Se você tem um risco muito alto, por exemplo, um time só de júnior, o que é que você vai fazer quando chegar naquela tarefa de fazer um vídeo streaming que você sabe que o seu time não vai fazer, né? Chega uma tarefa complexa, o que é que você faz? Você tem que ter alguma preparação para isso, né? Então, um gestor que ele, que ele tem mais experiência, ele vai estar justamente atento a essas partes aí de gestão de riscos, tá? Por exemplo, alguém sofreu um acidente, né? Alguém ficar um tempo fora. Então, essas questões aí são sempre colocadas em discussão, né? Por exemplo, se uma assinatura que a gente fez da Amazon ficar muito cara, o que é que a gente vai fazer? Então, tudo isso é exemplo de risco que a gente pode colocar e tem que ser geridos ao longo do projeto. E a gente tem que ter um planozinho de resposta, né? O gestor junto com o time tem que elaborar isso. Diga, José. Plano de contingência, isso aí. O risco é aquilo que você pode imaginar que vai acontecer. Não é ficar imaginando, alguém vai sofrer um acidente. Não. Qual seria o risco? Eu vou ficar sem um desenvolvedor por um período de tempo. O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem minha líder técnica por um tempo. O que é que eu vou fazer? O líder técnico é diferente do desenvolvedor da desenvolvedora, né? Do engenheiro da engenheira. Então são estratégias diferentes. Às vezes tem gestor que não faz documentação de nada disso. Está na cabeça dele e ele vai na hora que acontece e aí vem a surpresa, né? O que é um risco também? Essa funcionalidade que especificaram não está muito clara, não está muito bem detalhada. Isso é um risco, porque a gente estimou ela e o risco é que a gente tenha estimado errado, porque pode ter mais coisas do que a gente previa lá. Isso tudo é risco aí para o projeto, tá? Então, galera, essas 4 dimensões aí, escopo, tempo, a parte de custos e riscos, são bastante relevantes aí na área de gestão de projetos, tá? Se vocês quiserem seguir carreira, tem certificações para isso, né? O PMI é o instituto mais conhecido aí que libera a certificação para gestão de projetos. Tem esse certificado PMP aí, que é o mais aceito aí no mercado. Hoje em dia, com os métodos ágeis, as certificações em Scrum e Kanban também estão até muito mais relevantes do que essas certificações PMP. Até mais relevantes não, mas assim, é um complemento aí a essas certificações, né? E assim, as áreas de conhecimento lá da gestão são importantes, né? Todas elas lá que a gente mencionou, mas assim como com as coisas da engenharia de software, em projetos também tem que escolher o que é que a gente vai controlar, fazer a gestão, né? Porque às vezes o gestor não dá para fazer um controle muito efetivo de tudo, né? Então é isso. Eu vou abrir para Josué aí a gente pega e abre um Gantzinho para a gente fazer uma práticazinha aqui. Não, é como na engenharia de software. Você para programar em Java não precisa ter o certificado lá J2EE como tinha antigamente. E a galera nem tá cobrando isso mais. Até conta como diferencial, mas a galera nem cobra isso mais. Mas conta. É um diferencial para você enquanto profissional, entendeu? Até porque esse certificado é punk, velho. Você faz o curso, é caro pra caralho. E você, para tirar o certificado, você tem que ter um tempo de experiência como gestor de projeto. É complicado. Você tem que mostrar a experiência de alguns meses, acho 6 meses e tal, para tirar o certificado PMP. Então, assim,
não é tão tranquilo assim tirar esse certificado não. Tá? Beleza? Dúvidas aí? A gente pode. Eu acho que eu desinstalei o meu Gantt. Deixa eu ver. Ah, não desinstalei não. Eu vou usar, galera, esse programinha aqui, tá? Pode ter Gantt online, essas coisas, mas diagrama de Gantt é aquele que mostrou as atividades, a sequenciazinha. Esse daqui tem para todas as plataformas, né? Windows. Ué, não tá digitando não? É? Oxe. Eu vou colocar o link dele também, assim que terminar a aula, se vocês quiserem baixar. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente está lá na sala D3 e o projeto que a gente vai fazer não é nem de software, tá? É só para a gente praticar um pouco os conceitos aí do Gantt. A gente está lá na D3, o projeto é repintar a sala, né? Fazer uma pintura completa da sala lá. A gente vai fazer a gestão desse projeto aí, certo? Vamos ter aqui, vamos colocar que a gente tem, vamos colocar, não vou colocar 12 pessoas não, mas vamos colocar que a gente tem uma equipe de 4 pessoas, tá? Esse aqui é o programinha. O que eu vou fazer é o seguinte, aqui a gente já tem um novo projeto, né? Eu vou criar um novo projeto aqui e aí a gente vai começar, eu vou chamar de reforma. Não, botar pintura da D3. Pintura da D3. Ali a pintura ainda tem que consertar a infiltração, viu? Ainda consertando a infiltração. Primeiro vamos entender o escopo do projeto, né? A sala tá daquele jeito lá que vocês encontraram. Quais são as tarefas que a gente vai fazer? Vamos entender o escopo primeiro da. Então, primeira coisa lá, né? Vamos revisar aqui o slide. Deixa eu trazer o slide para cá. Então, assim, é mais fácil se a gente seguir essa ordem mesmo. Definir as atividades, depois sequencia elas e aí estima quanto tempo leva, tá? Vamos lá. Quais são as atividades? Eu vou começar aqui. Tirar as cadeiras da sala. Tirar armários da sala. Tirar mesas da sala. O que mais? Medir a sala. Escolher a tinta. Então vou resumir aqui. Comprar material de pintura. Aí aqui tem um primeiro detalhe, né? Ah, eu resumi, mas e aí? Eu posso botar a comprar tinta. Tem uma aqui nessa ferramenta, você pode dizer que ela é uma subtarefa da de cima. Você tem esse indente aqui. Aí fica assim, certo? Aqui, depois de comprar tinta, comprar. Lixa é com X ou é com. É com X, né? Puta que pariu, eu tô fudido com esse português. Lixa. Ah.
O Trello é uma forma diferente de fazer a gestão, sim. Sim. Mas o Trello trabalha mais no esquema de quadro, né? Daquele Bird, do Kanban e tal. Quando a gente falar sobre métodos ágeis, aí você vai ver que o Trello é bem a cara de métodos ágeis, tá? Aqui a gente está mais na gestão de projetos mais tradicional, beleza? E aí vocês vão tirar suas conclusões de um de outro também. O que mais? Lixar parede. Deixa eu dar um indente aqui para ele cair para fora. Não, tem que remover aqui as. Como é que faz aquele negócio com a espátula? Remover, enfim. Raspar, né? Raspar a parede lá com a espátula, que eu acho que o pessoal também faz. Pintar a parede, primeira mão de tinta. Mas né, minha pintura é lascada mesmo. Né? Colocar massa, jogar até pra. Ah, carniça. Mas é aqui. Vamos botar mais um aqui de pintar. Pronto, vamos dizer assim, né? E aí não vamos delongar muito não, mas aqui teria também as atividades para voltar com as coisas para a sala, né? Fazer a arrumação novamente, beleza? Mas aqui é só para a gente ter uma ideia do. Vamos dizer que o escopo é esse, tá? Aí vamos lá. Primeira coisa, tirar as cadeiras da sala, tirar os armários da sala, mesas, medir a sala. Não, essas três aqui. Dá para fazer em paralelo ou tem que esperar uma? Pra... Primeiro faz uma, depois faz outra. Como é que seria? Mas dá para sair na porta ao mesmo tempo? Então tem que esperar uma terminar para outra começar, né? Idealmente poderia ser assim. Então eu vou aqui nas propriedades da tarefa dos armários, por exemplo. Vamos dizer que a gente quer tirar a cadeira primeiro, né? Eu venho aqui nos predecessores e vou dizer, olha, porra, já botou aqui, tirar as cadeiras da sala. Pronto. Aí ele já coloca arrumadinho aqui a atividade, né? Então venho daqui de novo, predecessores, tirar armários da sala. Pimba. Ah, que legal esse de arrastar, não sabia que tinha isso não. Para medir a sala, eu acho que talvez poderia ser em paralelo, mas vai ficar a critério, né? Mas para medir a sala eu não botaria predecessor não. Eu vou até arrancar isso aqui. Tá, aqui é o prazo que ele já setou, né? Depois a gente arruma ele aí. Pronto. Escolher a tinta também poderia ser em paralelo. Comprar o material poderia ser em paralelo. Lixar a parede que tem que ser depois das mesas fora da sala. Raspar. Vamos supor que é depois, tá? Eu sei que essa primeiro a gente raspa, depois a gente lixa, mas não vem ao caso aqui agora. Massa, mão e mão, certo?
Eu acho que era isso. O sequenciamento é esse, tá? Uma coisa que também a gente pode fazer é colocar o nome das pessoas, né? Os resources aí do projeto. Então, pintor 1, pintor 2, beleza? Aí tem várias coisas aqui. Você pode definir o papel, enfim, pagamento, quais são os dias que ele trabalha, várias coisas, tá? Mas aqui a gente pode colocar quem são as pessoas que trabalhariam no projeto e aqui nas atividades a gente vai especificar, tá? Então quem é que vai fazer tirar isso aqui? Aí bota essa pessoa aqui, pintou um, certo? Aqui vai dar um descanso pro pintor um. Não, o armário tem que ser os dois juntos, né? Então, pintor um, pintor 2, beleza? E assim a gente vai colocando as pessoas. Então, assim, primeira coisa, definir atividade, sequenciar e estimar, né? Ah, quanto tempo vai levar isso aqui? Então aqui você vai pegar e ou você pode setar aqui, por exemplo, a data de início, quantos dias vão durar? Ah, vai durar 3 dias. Beleza, aí já aumentou aqui, né? Isso vai servir aí também ao longo do projeto. Você pode botar em termos de prioridade, por exemplo. Você tem várias coisas que você pode fazer aqui. Eu não sei se ele muda a cor, acho que não. O que mais eu quero mostrar para vocês aqui? Mas assim, vamos. Aí vocês terminaram a última parte, digamos, vocês setaram a estimativa de tempo de tudo. O legal é isso, tá? Tipo assim, olha. Aqui você pode pegar até outras visões aqui. Aí tem umas funcionalidades interessantes, por exemplo, ó, mostra o caminho crítico do projeto. O caminho crítico é esse. As outras atividades podem rodar em paralelo. Mas esse daqui, o que é o caminho crítico? São aquelas tarefas que se der um atraso vai dar uma merda do caralho no projeto. Então, ou seja, tanto isso aqui é caminho crítico que se eu pegar isso aqui e aumentar para 5 dias, esse prazo de entrega final aqui ele vai lá para frente. Esse é o exercício de gestão aí que essa galera de gestão, essa galera faz para gestão de tempo, tá? Eles colocam essas configurações. Esse software eu acho que não usam, obviamente. Eu peguei esse cara aqui porque ele é mais didático e porque o Microsoft Project é pago e é mais complicado de usar, né? Mas assim, a gente tem essa ferramentazinha aqui, ela tem funcionalidades muito interessantes, tá? O que são as baselines? Né? As baselines seriam os marcos de entrega que também às vezes os projetos têm aqui. A gente pode também setar marcos de entrega aqui. Podem estar associados, por exemplo, a deploy no sistema, entregas de versão de elementos, né? De incrementos, perdão. Então a gente tem várias funcionalidadezinhas aí, certo? Para o projeto, o que é que a gente vai fazer? Vocês vão escolher ou esse caminho, ou vão escolher o caminho do Kanban, que aí seria utilizando o Trello, né? E aí vocês vão ver os prós e os contras de cada um. A gente vai pegar, quando a gente falar de métodos ágeis, eu vou colocar como eu prometi já na próxima aula, na quarta-feira, a gente já vai falar sobre o quadro Kanban, né, o famoso quadro Kanban. E aí vocês vão estabelecer as suas comparações e ver. Já antecipo aqui, né? Esse nível de gestão é muito maior do que o que você teria no quadro Kanban. Você tem uma facilidade de enxergar o impacto das coisas muito facilmente. Mas ao longo do tempo, o que foi que acabou acontecendo? As coisas mudam tanto no projeto que você faz um cronograma hoje e amanhã já está todo mudado. Então já coloca um monte de coisa na frente e tal, e às vezes não faz tanto sentido você ficar se preocupando com longo prazo.
Mas tem projetos que eles contrataram um projeto para um ano. Então você tem que fazer a estimativa para um ano, tem que controlar direitinho ali o cronograma. Aí não se adequaria muito bem um projeto como o Kanban, né? O quadro do Kanban, porque nele você tem menos controle aí sobre essas variáveis aí de tempo, de recursos e tal, certo? E por hoje é isso, galera. Dúvidas aí? Tranquilo? Hum. Tem gestor que usa os dois. E como é que eu já vi acontecer? Usa o quadro lá para gestão das tarefas e esse daqui é um quadro para ele ver o impacto de um atraso de uma tarefa dentro do projeto. O que ele vai ter de trabalho nisso aí é que ele teria que atualizar as duas ferramentas. Mas tem ferramentas que têm essas duas visões, tá? Não necessariamente a visão de Gantt, mas tem ferramenta que ela dá, por exemplo, a estimativa total das coisas e tal. Gira, por exemplo, tem essas noções, que é uma ferramenta web de cloud. Mas aí seria legal também se vocês pudessem fazer na disciplina fazer as duas coisas. Vamos trazer para o mundo da engenharia de software. Como é que ficaria? Poxa, no início do projeto, o que é que tem? Setup do ambiente, né, que é configurar o back-end, instalar a base de dados, né, configurar o projeto do front. Pronto, isso é uma atividade. Ou três atividades. Aí depois você configura, faz as atividades iniciais para preparação do time, né? Essa atividade de preparação, essas atividades a gente coloca no sprint zero, a gente vai ver isso lá no Scrum, quando a gente vê métodos ágeis quarta-feira. Aí depois sim, aí sim você começa as funcionalidades. Você vai entregar essa, entregar aquela, e aí vai descendo as funcionalidades do escopo do projeto. E aí qualquer tarefa extra que você precisar fazer, fora da funcionalidade, você pode colocar no cronograma também, né? Então, essa é a ideia principal. Beleza? Não, esse é gratuito. O Gantt Project é gratuito. Esse daqui. O outro que eu mostrei o print, esse daqui é pago. Você ia falar? Mas pra baixar o negócio? Eu não paguei não, velho. Talvez agora esteja pedindo, mas... Não tem algum botãozinho escondido aí pra não querer doar e nada? Um linkzinho bem escondido. Ou então, deixa eu pesquisar aqui, Gantt Online. Conseguiu? É, rapaz, é claro que ele vai botar o mais evidente pra você pagar mesmo, mas beleza. Fechou, galera? Então, quarta-feira a gente volta aí com métodos ágeis presencial, beleza? Sextou, para todos vocês não tem muito sextou, porque amanhã beba com moderação para amanhã acordar 9 horas, beleza? Um abraço, galera. Bom descanso aí.